Estamos finalizando mais uma penquinha, né? Mais um conjuntinho de folhas, todas iguais, pistache para base, verde pinheiro para escurecer e o amarelo bebê para iluminar. Eu não usei aqui o verde pântano. Então aqui eu posso vir com aquele pincelzinho 421 e só dando uma puxadinha aqui em algum vãozinho que ficou sem tinta. Então eu venho com o verde pinheiro aqui e preencho alguma manchinha sem tinta. E finalizamos aqui mais uma penquinha de folhas. Vamos ali para a próxima agora do outro lado. Agora a gente vai fazer esse galinho com folhas, esse conjuntinho de folhas. Vamos começar então. E aqui a gente tá terminando mais um conjuntinho de folhas, né? Mais um galinho com folhas. Você já deixou seu joinha para mim? Vai lá, deixa seu joinha para mim. Aqui embaixo tem uma mãozinha, deixa seu joinha para mim. Com isso, eu vou saber se você está gostando desses conteúdos, para mim fazer mais conteúdos assim para você. Se inscreve no meu canal e compartilha com suas amigas, seus amigos que gostam de pintura. E comenta aqui embaixo se você está gostando, se você está fazendo junto comigo, comenta aqui embaixo. Comenta aqui também o que você gostaria que eu fizesse. Alguma flor, alguma fruta que você gostaria que eu fizesse, comenta aqui. Agora falta esse, é um botão, é o botão da flor. Como esse aqui, olha, aqui também tem 2 botões que a gente vai fazer, né? Eu vou fazer daqui a pouco. Mas esse daqui, ele tá todo envolvido ainda com a sépala, né? Aquela partinha verde que protege o botão. E conforme ele vai crescendo, ele vai saindo das sépalas e vai abrindo. Então, a gente vai fazer esse daí. É simplesinho também, preenche com a mesma cor, o verde pistache, não tem segredo. Preenche com verde pistache. Dá uma ligeira escurecidinha aqui embaixo com o verde pinheiro. Verde pinheiro aqui. E eu vou pegar aquele pincelzinho 421 tamanho 0. Aqui também é o caso de eu entrar com um pouquinho do verde pântano, bem pouquinho.
Ou verde pinheiro também, se você não quiser escurecer muito. Olha, só de eu colocar um pouquinho mais do verde pinheiro, ele já realça, né? Então, vamos um pouquinho do pinheiro aqui embaixo, na partinha de baixo dele, e sobe. Assim. Agora, eu pego o amarelo bebê, venho lá no cantinho, venho aqui no biquinho, olha, com o amarelo bebê, e dou uma clareada. Ele não tá aparecendo muito agora. Eu vou esperar ele secar e depois eu venho colocando mais luz onde precisa e também vou dar uns toques com o amarelo fluorescente, amarelo limão, essa daqui, ó. Depois que ele secar, eu vou dar uns toques com o amarelo limão fluorescente, para ele aparecer melhor. Vamos dar continuidade às folhas, da mesma maneira que a gente está fazendo aqui. Vamos lá, então. Então, eu preenchi aqui com o verde pistache. E essa parte aqui dessa folha é o verde pinheiro, porque eu tô vindo nessa sequência com o verde pinheiro deste lado. E esta folha de baixo é o meinho da folha, né? Que na parte que tá escuro eu coloco o claro e na parte clara da folha eu coloco o escuro no meio. Então, aqui vai ficar escuro com escuro. Então, aí é onde eu entro com... Deixa eu pegar aqui um pincelzinho mais maleável. Aqui. Aqui eu vou entrar com um pouquinho do verde pântano, para dar uma escurecidinha. Para ficar mais escuro que essa parte aqui que também vai ser escura. Então, eu venho aqui com esse verde pântano e escureço essa região aqui, até aqui mais ou menos. Um pouquinho mais. E daí, quando eu colocar aqui o escuro, ele vai aparecer da mesma maneira. Eu vou fazer, então... Olha, então eu vou pôr aqui o verde pinheiro, que é o verde que eu tô usando para sombrear, né, a minha folha. É a parte mais escura da folha, eu tô usando o verde pinheiro. Vou espalhar.
E vou clarear do outro lado, com o amarelo bebê. Vou pegar então aqui o verde pinheiro, vou marcar o meio e vou puxar o escuro lá pro lado que tá claro. E vou fazer aqui o vai e vem para fazer a junção das cores. Vou lavar o pincel, sempre que muda de tinta lavo o pincel. E aqui desse ladinho, um pouquinho do amarelo bebê. Também dou uma misturadinha para fazer a junção. Aí, vamos então continuar com o mesmo processo com o resto das folhas. Então, eu tô finalizando aqui essa última folhinha desse cachinho de folha. E aqui também tem um botão, né, que vai se abrir pra gente fazer também. Então, eu venho aqui com o pistache, preencho ele. Esse tá um pouquinho maior que aquele ali, que a gente fez. Então, eu preencho aqui com a cor pistache. Vou pegar aquele pincelzinho 421 tamanho 0 e vou dar uma escurecida, né, nele aqui embaixo. Eu preciso escurecer ele aqui. Se você não quiser mexer nas outras, o que você pode fazer também para ele se destacar? Pôr uma isca de pântano bem pouquinho nele. Embaixo dele aqui, ó. E sobe. Sobe. Mas aqui eu tô vendo que tem um lugarzinho sem tinta, então eu preciso aqui vir aqui e aplicar um pouquinho do verde pinheiro ao redor aqui, que ficaram uns espacinhos sem a tinta. Aqui, por exemplo, essa folha tá por baixo dessa, e esse ladinho dela aqui é clarinho, então eu venho aqui, ó, com o pincelzinho pequeno e o verde pinheiro e dou uma ligeira escurecida aqui. Aqui também, olha, ele ficou ali um cantinho sem tinta e eu venho com o pincelzinho e vou preenchendo.
Aqui também ficou um espacinho branco, sem folha, né? Eu venho aqui com verde pântano. E preencho, deixo ele escurinho, não deixo ele branco. Coloco cor nele, ó, uma cor escura. E assim a gente vai preenchendo. E não deixa nenhum cantinho do tecido branco, sem tinta. Aqui eu passei o azul petróleo, né? Mas uma esquinha do verde pântano que eu pôr aqui, ó, não vai nem aparecer. Tem uma sujeirinha branca ali. Mas depois a gente vem, né, e dá uma, olha aqui, faltou um sombreadinho, faltou o azul aqui. Um pouquinho do azul, depois eu coloco. Deixa eu colocar então o branco aqui no botão e a gente já finaliza ele. Finaliza esse botão. Um pouquinho mais do amarelo. Como eu falei, eu vou esperar ele secar e depois eu venho colocando um pouquinho do amarelo fluorescente nele para ele dar uma vida. Posso até colocar em algumas folhas também. Olha, aquele lá já diminuiu, absorveu, né? O tecido absorveu a cor clara que eu coloquei, o amarelo bebê. Então, eu venho aqui e coloco mais um pouquinho. Esse aqui também, quando secar, o tecido vai absorver e vai sumir esse amarelo bebê. Daí, a gente vem dando os retoques necessários. Olha. Mais um pouquinho na pontinha e pronto, a gente finalizou esse botão. Agora, a gente vai começar a fazer a azaleia. Eu vou usar aqui Tutti Frutti para base, é um cor de rosa. Vou usar o magenta para sombrear, escurecer algumas partes e vou usar o branco para iluminar. Então, vamos começar aqui com o Tutti Frutti. Vou começar preenchendo essa pétala aqui. Bem molhadinho para a hora que eu começar a colocar as outras cores. Fazer uma boa junção. Tampa todos os furinhos do tecido, da trama, né? A gente passa a tinta assim, dá pra ver os furinhos. Então, você tampa todos esses furinhos com a tinta. Com a tinta que você usa de base, né? Que é o que eu tô fazendo agora. Eu queria pedir para você deixar o seu joinha para mim. É possível você fazer isso? Então, deixa seu joinha para mim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, suas amigas que gostam de pintura e se inscreva aqui no meu canal. Sempre vai ter pintura para você. E comenta aqui se você, comenta aqui embaixo. Coloca um comentário aí se você está gostando. Isso me ajuda a fazer mais conteúdo desses para você. Agora eu vou entrar aqui com a cor magenta. Vou colocar aqui. Eu tô usando aqui um pincel de cerdas, tamanho 10. Então, eu vou escurecendo em algumas partes. Eu vou pegar um pincel menor
porque agora tem os detalhes pequenos. Peguei aqui um tamanho 4. Aqui ele é bem mais escurinho. É que na verdade cada pétala tem uma dobra diferente, né? Então a gente vai com as tintas claras e a tinta escura, a gente vai dando forma a essa pétala. Então eu usando a luz e a sombra, eu consigo esse efeito, né? De dobra, de curva. Aqui embaixo vou dar uma escurecidinha também. Embaixo dessa ficou uma marca branca aqui, né? Embaixo dessa marca branca, eu coloco um magenta e puxo nesse sentido, olha. Na diagonal, não é nem para baixo nem para lá, é na diagonal. Mas é uma pincelada curta, olha, é curto, só até aqui. Um pouquinho mais aqui nesse cantinho, embaixo dessa pétala. Aqui embaixo também tem o magenta. Aqui eu puxo para cima. Um pouquinho mais, sempre aos poucos, respeitando o desenho, né, da pétala, a curvatura que a pétala pede. Por exemplo, aqui ela tá fazendo essa curvatura, né? Então eu respeito isso daí. Aqui também eu coloco um pouco do magenta. E aqui, porque a pétala ela faz um biquinho aqui, depois ela faz um biquinho aqui. Então, bem aqui nesse biquinho, um pouquinho para lá do biquinho, eu coloco um pouco de magenta, porque agora eu venho com o branco nesse biquinho. E dou uma esbranquiçada aqui, como se ela estivesse indo para lá, mas eu termino aqui, mais ou menos, e ergo o pincel. Agora, aqui desse lado também, coloco aqui o branco e dou a pincelada. Foi muito, aqui eu tenho que amenizar. Um pouquinho mais, tem que ir aos poucos, tá? A gente vai dosando e vê até quando tá bom. Olha, puxei um pouquinho para baixo e estiquei um pouco para lá, aqui também. Vou pegar mais um pouquinho do branco, ainda vou tirar o excesso no paninho ou no pratinho, né? A gente passa assim, ó, você pega o branco e passa assim no pratinho, ó. Daí você tira o excesso dele. Aqui eu vou pôr um pouco do branco. Aqui um pouquinho mais de magenta. Pouquinho. Vou lavar o pincel, sempre que troca de tinta, lavo o pincel. Vou voltar no branco. Porque aqui eu preciso levar esse branquinho para lá. Vou lavar o pincel novamente, vou pegar um pouquinho mais de magenta e vou colocar aqui embaixo deste branco. Agora, eu vou escurecer um pouco esse magenta que eu coloquei. Ele já deu uma secadinha, então eu venho novamente por cima do que eu já passei. Em todos os lugares que eu passei o magenta, então eu venho e dou uma reforçada. Lembra que aqui
é na diagonal. Aqui embaixo também tem o sombreado, embaixo dessa pétala. Aqui nesse cantinho, olha, aqui neste cantinho também coloco o magenta mais escuro. Em todos os lugares. Que agora já tá mais, o tecido já absorveu um pouco da tinta. Aqui. Olha como ela fica mais escura, olha a diferença dessa e dessa. Então, eu venho acentuando a cor magenta para ficar mais escurinha. Aí, depois que eu apliquei, eu venho aqui e dou umas batidinhas assim, ó, sem tirar o branco e sem esbranquiçar o magenta, né? Só para dar uma misturadinha ali. Faltou aqui. Aqui um pouquinho. Vou misturando, aqui eu dou uma subida. Uma ligeira subida. Vou pegar agora a cor uva, que tem alguns pontos desta flor que eu preciso de um tom um pouquinho mais escuro que o magenta para eu escurecer. Aqui nesse cantinho, por exemplo. Depois que der uma secadinha, eu volto escurecendo novamente. Vou pegar um pouquinho do branco, vou tirar o excesso, né, aqui no pratinho, passo aqui. E vou dar uma esbranquiçada nessa parte dessa pétala aqui. Um pouquinho mais. Aqui também. Vou demarcar um pouquinho do branco, mas só com sujeirinha do branco no pincel, olha, eu bato no pratinho. Um pouquinho mais. Aqui vou esbranquiçar um pouquinho mais. Pronto. Vou passar para outra pétala agora. Então, eu vou pegar um pincel um pouquinho maior, só para preencher, que daí vai mais rápido. Prontinho. Tô terminando aqui de encher com o Tutti Frutti. Agora eu venho trabalhando com o magenta, primeiro com o magenta, e se for necessário, depois com um pouquinho do uva. Então, eu pego aqui um pouquinho do magenta no pincel, escureço essa partezinha. E termino assim, como se fosse um triângulo. Mas bem discreto. Esse meio aqui também, eu preciso escurecer aqui. E aqui, ó, eu vou descer um traço, um pouquinho mais pra cá, que é o meio da pétala. E vou espalhar
esse magenta, ele vai ficar suave, depois eu vou ter que pôr mais, porque eu quero ele mais escuro. Enquanto isso, eu vou pôr nos outros lugares. Vou pegar um pincel menor, que esse tá muito grande. Então, eu venho aqui, olha, com o magenta, dou uma espalhadinha. Bem discreto. Aqui eu vou ter que escurecer mais. Tanto para lá, quanto o que está descendo. Aqui também. Coloco e puxo para baixo. Vou colocar mais aqui, mais a cor magenta. Peguei mais cor magenta aqui no pincel. E vou colocar aqui um pouquinho mais. Vou espalhar, ó, movimento de vai e vem. Aqui, mais. Vou lavar o pincel, porque agora eu vou entrar com um pouquinho do branco. Peguei o branco. Vou bater aqui no pratinho para tirar o excesso e vou esbranquiçar esta partinha aqui. Um pouquinho mais, bato no pratinho. E clareio aqui. Quando secar, deixa eu ver se dá para eu fazer já, eu já faço. Eu vou pegar um pouco do magenta. Então, eu peguei aqui o magenta no pincel, vou bater no pratinho, ó, bato, 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 bato. Aí, eu venho sem apertar a mão. E dou uma, ó, pego mais, só aquele restinho lá da batidinha que eu dei. Olha, dou. Ele vai ficar um rosa mais escuro, né? Agora eu vou escurecer aqui embaixo. Peguei o magenta. Vou passar aqui, mas vou pegar um pincel menor. Aqui, peguei o magenta. Vou dar uma ligeira sombreada atrás dessa pétala e vou espalhar para que esse rosa se espalhe. Peguei a tinta, dei uma batidinha no pratinho, vou passando aqui o pincel sujo com a tinta magenta e vou deixando um rosa, né? Vou escurecendo um pouco esse tom de rosa aqui que chama Tutti Frutti. Vou dando uma escurecidinha. Agora eu vou trabalhar com branco. Eu vou lavar o pincel, sempre que eu troco de tinta eu lavo o pincel. Peguei branco. Ó, bati no pratinho e vou dar uma ligeira esbranquiçada aqui sem apertar a mão, sem pressão na mão, olha. Então, sem pressão na mão, eu vou dando essa esbranquiçada, mais um pouquinho, bati o pincel, venho aqui, ligeiramente, eu dou uma marcadinha aqui, bem pouco. Pego um pouquinho mais de magenta em algumas partes,
da pétala, eu dou essa escurecidinha. Aqui também, aqui embaixo também posso dar uma escurecidinha. Aos poucos a gente vai trabalhando e vai montando. Olha aqui como secou, vamos pôr um pouquinho mais. Aqui também já secou, a gente coloca um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Pouquinho mais do branco aqui. E espalho pra cá, bem pouco. Pego o branco, bato no pratinho e dou uma ligeira esbranquiçada aqui. Aqui também. Por enquanto deu, depois se precisar eu volto nela. Agora vamos preencher esta pétala aqui. Pronto, eu tô terminando de preencher, preenchi aqui com o Tutti Frutti, agora vamos começar a trabalhar com o magenta. Aqui nesse cantinho eu tenho que escurecer bem, então eu venho com o magenta puro, coloco aqui nesse cantinho e coloco nesta curvinha aqui. Escureci, agora eu venho, né, eu tenho que descer aqui com o magenta, então eu coloco mais magenta lá e desço ligeiramente curvado, fazendo uma curva. De novo, magenta. E aqui, olha, eu vou dando uma espalhadinha bem de leve. Olha. Aqui também eu escureço. Tem um fiapinho aqui, deixa eu tirar. Aqui embaixo eu vou escurecer, enquanto eu escureço aqui, seca lá para eu voltar lá e colocar mais magenta. Coloco aqui, dou uma espalhada assim. Um pouquinho mais do magenta ali. Em alguns pontos também eu coloco mais e puxo para baixo e dou aquela ligeira rosada, deixo esse rosa aqui mais escuro com o magenta. Vou pegar mais magenta e pôr aqui. Esse cantinho tem que ficar escuro. E vou puxar, que aqui também tem que ficar ligeiramente mais escurecido. Vou lavar o pincel. Lavei o pincel, vou pegar o branco, um pouquinho de branco na pontinha do pincel e vou começar a esbranquiçar alguns pontos. Ali em cima. Essa lateral, ligeiramente dou uma escurecida aqui, não tanto. Aqui nessa curvinha e puxo para baixo, olha, puxo para baixo.
Já secou ali, então eu vou colocar um pouco mais de magenta ali. Pego na pontinha do pincel, coloco. O que sobrar no pincel eu puxo. Aqui também eu coloco mais, puxo para baixo o que sobrar no pincel. Aqui dá para escurecer mais, mas não deixa a linha, ó, coloquei e ficou a linha. Então, você vem, faz movimento circular e tira essa linha, né? Deixa ela mais clarinha, puxando lá para cima. Um pouquinho mais. Essa pétala já deu uma secadinha, eu vou voltar nela. Peguei o magenta aqui, vou dar uma batidinha no pires. Vou vir aqui, olha, um pouquinho mais. Peguei o magenta, bati no pires e dei uma ligeira escurecida e puxei para cima. Não deixo a linha, tá? Não deixo aquele contorno marcado. Subi. Essa daqui também deu uma escurecidinha, então eu venho aqui, coloco mais magenta e um pouquinho do uva aqui nesse cantinho. Vou pôr magenta por cima, só para não fugir muito, né, da tonalidade. Aqui, vou dar uma ligeira escurecida. Essa pétala não vou fazer agora, nem aquela folha. Lembra aquela folha que eu não fiz? Depois eu conto por quê. Vamos ver aqui. Aqui o branco ficou meio marcado, né? Eu até limpei o excesso no paninho. Venho aqui e esfrego aqui. Ó, bato no pires. Sem apertar a mão, sem pressão na mão. Porque eu quero uma luminosidade mais suave. Aqui um pouquinho. Pronto. Essa pétala eu também vou parar por aqui. Ah, não tem a dobrinha ali, ó. Vamos fazer já essa dobrinha. Aquela dobrinha, eu vou pôr tutti frutti. Eu tô aqui com o pincel 421 tamanho 0. Eu encho com o tutti frutti só ali. Pego o magenta, uma esquinha na pontinha e escureço aqui nesse lugar. Vou esperar secar porque eu preciso de mais magenta ali para ficar mais escurinho. Enquanto isso, eu vou colocando aqui. Eu vou passar o branco porque ali eu preciso do branco, né? Mas depois eu vou ter que voltar ali pondo mais magenta. Eu vou pegar o pincelzinho 0 porque ele me ajuda melhor. Ó. Uma isca do branco, uma isca do branco. Eu faço essa curva bem curvadinha, só com um filetinho branco. Olha, e venho aqui. Dou uma esbranquiçadinha, vou pegar mais uma isca, ó. Vou dar uma esbranquiçada aqui. Vou lavar o pincel. E vou vir aqui com o magenta aqui no finzinho. Veja que tá dividido, tá branco aqui e magenta aqui. Então, no meio aqui, ó,
eu vou dar umas batidinhas com o pincel para unir essas duas cores, né? Para fazer a junção das cores. Vamos deixar assim por enquanto. Depois, se precisar, a gente coloca mais magenta ali. Fiz o filetinho. Vamos para outra pétala agora. Depois, se precisar, a gente mexe mais. Então, eu vou preencher ela com o Tutti Frutti. Terminei de preencher aqui com a cor Tutti Frutti. E agora, a gente vai ir dando toques com o magenta. Então, aqui embaixo, aqui é magenta, nessa curvinha. Ao redor, né, dessa dobra, é o magenta. Então, eu tenho que escurecer atrás dessa dobra, que é o que eu tô fazendo aqui. Essa curvinha. Tem mais duas folhas aqui pra gente fazer, eu já vou fazer depois. Escapuliu-me da minha visão. Um pouquinho mais do magenta aqui. E aqui também, só que aqui eu vou pegar um pincel ainda menor. Tô com agora o pincel 815 tamanho 2. É o pincel chato de cerdas. 815 é o da Tigre. Olha, tá coberto porque quando eu vou na TV tem que cobrir. Mas ele é 815, é o da Tigre. Mas ele é o chato de cerdas. E chato de cerdas tem da Tigre, tem da Condor, tem Ceramic, tem várias marcas. Então, sendo chato de cerdas, qualquer marca serve, tá? Porque eles são iguais. É o pincel básico para pintura em tecido, tá bem? Então, aqui, estou usando o chato de cerdas. E esse aqui, que eu sempre pego para fazer os detalhezinhos, que é o 421, esse é o da Condor. Ele é pelo, aqui não é cerdas. Ele tem várias numerações também. Esse é o 0, tem o número 2, eu tenho o 0, tenho o 2, o 4, o 6. Eles me ajudam nesses detalhes pequenos, né? Então, esse é da marca Condor. Então, assim, eu tenho algumas marcas de pincéis. São ferramentas que me ajudam na hora da pintura, porque na hora da pintura a gente tem que ter boas ferramentas para auxiliar, né? Para o fim que a gente quer, né? Para o que a gente quer fazer. Olha, agora eu vou preencher aqui, enquanto isso aqui vai secando e depois a gente escurece mais. Então, eu vou pôr aqui o Tutti Frutti, é uma pétala bem dobrada, né? Bateu o vento aqui, ela dobrou pra lá. Ó, preenchi com o Tutti Frutti. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o magenta. Então, eu peguei aqui o magenta na pontinha do pincel e vou aplicar nesta parte de baixo aqui desta curvatura, desta dobra, um pouquinho mais. Com cuidadinho, com calma. Imagina quando você terminar esse trabalho, pôr aí no seu fogão, ou dar de presente. Nossa, se for presente, quem ganhar vai adorar, gente. Vou vir com o branco agora. E vou iluminar aqui em cima.
E para não ficar divisão, porque ficou branco em cima e magenta embaixo, então o que que a gente faz? Vem aqui com muita delicadeza e paciência, a gente dá umas batidinhas aqui e aí une uma cor à outra. Enquanto isso, olha, aqui já deu uma secadinha, eu vou pôr mais magenta, porque aqui eu preciso mais escuro. Aqui, aqui também. Um pouquinho mais aqui. Magenta é uma cor tão bonita, né? Gosto muito dessa cor. Pronto, por enquanto deu. Agora eu vou pôr branco aqui, nessa reta aqui. Um pouquinho do branco. Eu sigo, né? Sigo essa reta. Peguei mais um pouquinho de tinta no pincel. E vou colocando branco aqui. Olha, peguei mais um pouquinho do branco e vim aqui até o fim. Vou pegar um pincelzinho um pouquinho maior, porque dá um maior, ele é um pouco mais firme também. Vou pegar esse branco e vou dar uma ligeira inclinada para cá e vou descer com ele. Então, eu pego tinta na pontinha do pincel, tiro o excesso aqui no pires. Dou uma espalhada, não deixo o traço, né? Eu tenho que deixar ligeiramente esbranquiçado, sem o traço. Vou voltar naquele pincelzinho menor, porque esse biquinho aqui é bem branquinho. Peguei mais um pouquinho do branco, coloquei aqui no cantinho. Dou uma esbranquiçada e dou uma subida. Esse branco eu preciso estender ele um pouquinho até ali, então eu vou pegar aqui primeiro um pouquinho do Tutti Frutti e agora venho com um pouquinho de branco, uma esquinha só de branco no pincel e faço essa ligeira curvadinha ali. Agora eu vou pegar o pincel, aquele pincelzinho pequeno lá, de pelo, 421, vou preencher aqui com Tutti Frutti essa dobrinha. Olha. E em seguida eu já vou escurecer com a cor magenta. Vou escurecer. Assim. Um pouquinho mais. Posso até pôr uma isca do uva, mas bem pouquinho. Para acentuar esse escurinho aí. Pronto. Agora, eu venho com o pincelzinho filete, cadê ele? Aqui bonitinho aqui. E vou fazer uma linha bem fininha de branco aqui em cima. E sigo essa curvinha até aqui embaixo. Pus muita tinta no pincel. Olha, eu vou fazer então esse filetinho bem fininho, bem delicadinho. Olha, com o filetinho, com a cor branca e o pincel filete.
para acentuar, né, essa dobrinha. Bem devagarinho para não borrar. Aqui também. Eu faço a dobrinha, a curvinha. Olha, então, deu aqui a intenção que essa pétala tem umas ondulações e tem uma parte que ela tá dobrada. Vou pegar um pouquinho mais do branco, vou passar aqui no pratinho e vou descer assim a pincelada, ó, só um pouquinho. Pronto, e tá pronta mais esta pétala aqui. Vou lavar o pincel e vou ver se tem mais algum detalhe aqui para fazer. Deixa eu lavar o pincel, aí a gente vai ver se precisa escurecer mais.